Sabe aquele tipo de livro que todo mundo fala que é genial, mas também quase impossível de ler? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais enigmáticos e desafiadores do século XX, Relatos de Beelzebub a seu neto, de G.I. Gurdjieff. E a nossa missão é entender por que, afinal, ele foi feito para ser tão difícil. E para a gente entender a obra, primeiro a gente tem que ter uma ideia do autor. Com essa frase, o próprio Gurdjieff já nos dá uma pista. Ele não estava só escrevendo um livro. Ele estava, na verdade, lutando para não se afogar num oceano de ideias caóticas dentro da própria cabeça. A obra dele nasce dessa luta interna. E olha, ele já avisa de cara. O objetivo aqui não é relaxar, de jeito nenhum. Ele não escreveu esse livro para ser uma leitura gostosinha antes de dormir, muito pelo contrário. O livro foi projetado para ser um balde de água fria, uma ferramenta para nos acordar do nosso sono mental, e não para embalar a gente. Ok, então a primeira pergunta que fica é, mas por quê? Por que um autor faria um livro de propósito para ser tão complicado? A resposta, por incrível que pareça, começa com um momento de crise total na vida de Gurdjieff. Um evento que mudou absolutamente tudo. Imagina a cena. Em 1924, um acidente de carro terrível deixa o Gurdjieff à beira da morte. Ele ficou literalmente em pedaços. E foi ali, todo debilitado, que ele percebeu que o jeito que ele ensinava só falando não ia mais funcionar. Ele precisava de um novo veículo, algo que durasse, para garantir que o trabalho da vida inteira dele não acabasse se perdendo. Mas mesmo quando ele começou a escrever, não deu certo de primeira. Ele olhou para o que tinha feito e não gostou. Ele sentiu que daquele jeito não ia atingir o objetivo dele. Então, ele tomou uma decisão radical. Com uma autocrítica brutal, ele jogou tudo fora. Anos de trabalho. E começou do zero com uma abordagem completamente diferente. E que abordagem era essa? Bom, em vez de escrever um tratado de filosofia todo certinho, Gurdjieff criou uma coisa de outro mundo, literalmente. Uma alegoria cósmica, quase uma ficção científica, mas com um propósito muito, muito sério. A estrutura do livro até parece familiar. Um avô contando histórias para o neto. Mas esquece a cadeira de balanço e o copo de leite. Aqui o avô é um extraterrestre chamado Beelzebub, o neto, Hassem. E a conversa toda acontece numa nave espacial chamada Karnak. E as histórias não são fábulas, são observações sobre a vida bizarra dos habitantes do planeta Terra. E quem são os personagens principais dessas histórias? Pois é, somos nós. Só que ele nos chama por um termo técnico, seres de 3 cérebros. Isso se refere aos nossos 3 centros, o intelectual, o emocional e o instintivo. E a grande questão do livro é que, na gente, esses 3 centros vivem em completa desarmonia. A grande sacada da narrativa é que ela é toda contada pelo ponto de vista de um forasteiro. O Beelzebub foi exilado aqui para o nosso sistema solar, então ele passou milênios observando a gente, seja de longe, lá de Marte, ou em visitas diretas à Terra. E essa perspectiva de alguém de fora permite uma crítica nua e crua que seria impossível de outra forma. Certo. Então, depois de tanto tempo de observação, qual é a conclusão do Beelzebub? Qual é o diagnóstico dele sobre a nossa condição humana? Olha, ele não alivia nem um pouco. Ele diz que a nossa psicologia não tem só umas falhinhas. Ela é fundamentalmente anormal e totalmente inadequada para seres com nosso potencial. Na visão dele, alguma coisa no nosso desenvolvimento deu muito, mas muito errado. E aí ele começa a listar os bugs do nosso sistema. E a palavra que ele usa é cristalizadas. Ou seja, não é um mau humor passageiro. São características que grudaram na gente, que viraram parte de quem nós somos. Elas funcionam como lentes sujas, distorcendo completamente a nossa visão da realidade. Mas de todas essas características, Gurdjieff, pela boca de Beelzebub, aponta uma como sendo a mais perigosa de todas, a sugestionabilidade. É a nossa tendência de absorver ideias, crenças, opiniões dos outros sem questionar, sem nem pensar a respeito. É isso que nos mantém num estado de sono, nos impedindo de pensar por conta própria. Mas o livro não é só crítica, não, longe disso. É um sistema completo. Gurdjieff descreve um universo inteiro governado por leis cósmicas super complexas que explicam desde a psicologia humana até o movimento dos planetas. E um conceito-chave para entender esse sistema é a mentação.
Para Gurdjieff, tem uma diferença gigantesca entre o nosso pensamento normal, que é automático, associativo, que ele chama de mentação por forma, e um raciocínio ativo, objetivo, que seria a meta a ser alcançada. A lei mais fundamental de todo o universo dele é a lei de três. Basicamente, ela diz que qualquer coisa que acontece, qualquer fenômeno, é resultado da interação de três forças: uma que empurra, uma que resiste e uma terceira que concilia as duas. Sem essa terceira força, nada de novo pode ser criado. E é aí que a gente vê a escala do pensamento dele. Essas leis não são só ideias abstratas sobre o cosmos. Elas servem de modelo para a gente entender por que ficamos presos nos mesmos padrões, nos mesmos problemas e, mais importante, como usar a terceira força de propósito para poder sair desses ciclos. E agora, a gente volta para o começo. Já vimos que o conteúdo é denso pra caramba. Agora vamos finalmente entender a forma. Por que a dificuldade de ler o livro é uma parte essencial do método? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Se a ideia era passar um conhecimento tão importante, por que não escrever de um jeito claro, simples? A resposta do Gurdjieff para isso, bom, é a cara dele. Para explicar, ele conta uma parábola sobre um curdo que gastou até o último centavo num saco de pimentas bem ardidas. Como ele pagou caro, ele se sentiu na obrigação de comer todas, mesmo que estivesse sofrendo, suando e chorando. A analogia é essa: o livro é a pimenta. O esforço para entender é o preço que se paga. E por ter pago tão caro, a pessoa não vai simplesmente jogar fora o que aprendeu. Então, a grande sacada é esta: a dificuldade do livro não é um defeito, é um método. A luta para entender as frases esquisitas, os nomes bizarros, a história que vai e volta, essa luta é o ensinamento. O livro não é uma informação para ser consumida de forma passiva. Ele é uma academia para a mente, feita para fortalecer os músculos do pensamento ativo e do trabalho consciente. E no final, a gente fica com essa provocação. Gurdjieff nos desafia com uma ideia bem radical. E se o conhecimento que realmente transforma uma pessoa não puder ser entregue de bandeja? E se ele precisar ser conquistado com suor, com esforço, com trabalho de verdade? É uma pergunta que, no mínimo, vale a pena a gente levar para a vida.